Louvamos a Deus pela oportunidade que Ele nos dá de nos reunirmos aqui, para unirmos nossa fé, nossa voz, nosso louvor, em reconhecimento por tudo aquilo que Deus tem feito em nosso favor, por tudo aquilo que Ele é, pela visão que Ele nos dá, pela certeza que temos, pela fé, do sentido da vida, não só agora, mas no porvir, na eternidade. Por isso estamos aqui, para cultuar juntos a esse Deus bendito, que se fez carne e habitou entre nós, e que foi reconhecido, visto, e como o apóstolo João diz, nós tivemos comunhão com Ele. E nós vamos ver isso. Vamos abrir juntos as nossas Bíblias no Evangelho de João. E nessa oportunidade desse culto hoje à noite, nós vamos ver essa comunhão que Deus tem conosco através do relato bíblico. Lemos então no capítulo 1 do Evangelho de João, a partir do versículo 35 até o 42. Convido a igreja para se colocar em pé. Vamos fazer uma leitura alternada. No dia seguinte, estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. Os 2 discípulos, ouvindo-o dizer isto, seguiram Jesus. Respondeu-lhes: vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Ele achou primeiro o seu próprio irmão Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo. Bendita é a palavra de Deus que nos mostra o encontro dessas pessoas com Jesus. Que podemos saber que Deus é encontrado, Deus procura adoradores. Vamos falar com Deus então numa palavra de oração. Eu vou convidar para nos conduzir a presença de Deus numa palavra de oração, nosso irmão Tiago. Você pode, Tiago, nos conduzir, por favor? Reinaldo, você está com o microfone aí? Tiago está aqui do outro lado, Reinaldo, por favor. Pai amado, muito obrigado, Pai, por mais uma oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome, Pai. Amém. Pai, que o Senhor possa estar abrindo o nosso coração para a palavra que vai ser pregada, Pai. Amém. Que ela possa encontrar um solo fértil, que possa frutificar, Pai. Amém. Abençoa também o Teu servo que vai trazer a palavra, Pai. Que o Senhor possa estar dando esclarecimento e entendimento que vem do alto, Pai. É o que eu te oro e te peço, em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos unir nossas vozes, vamos cantar louvores a Deus juntos com esse hino. Este é o dia do Senhor. Senhor me
favor, se assente. Continuamos a ler aqui mesmo, na sequência do primeiro capítulo de João. Agora a partir do versículo 43 até o 51. E o registro de outros encontros com Jesus. No dia imediato resolveu Jesus partir para a Galiléia e encontrou a Filipe, a quem disse: segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi, quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: porque te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou: em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Nesse encontro, especialmente aqui com Natanael, nós encontramos Natanael, um homem cético, inquiridor, dubitante, preconceituoso até. Mas de Nazaré pode vir coisa boa. Isso porque Nazaré ficava na Galiléia e Natanael era galileu. Imagine só. Mas Jesus Cristo acolheu Natanael como ele estava, do jeito que ele estava pensando. Acolheu Natanael porque Natanael precisava ter sua vida transformada. Deus nos acolhe para nos transformar. Ele abre os seus braços e o seu abraço muda a nossa vida, como mudou de Natanael. Que grande privilégio Deus nos dá, de poder buscá-lo e ter comunhão com Ele. Saber que Ele pode transformar a nossa vida. Vamos falar com esse Deus, vamos orar. Cada um de nós, por certo, traz consigo motivos para falar com Deus. Confessar os nossos pecados. Colocar diante dele a nossa vida. Oremos ao Senhor de maneira pessoal e silenciosa. Peço a nossa irmã Silvia para nos conduzir em oração. Silvia, por favor, o microfone vai chegar até você. Por favor, nos dirija a Deus uma oração audível. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos muito por esse momento aqui na tua casa. Te agradecemos porque
O Senhor nos trouxe aqui e com certeza o Senhor tem uma palavra ao nosso coração. Amém. Para que a gente leve na nossa vida diária. Amém, Senhor. Nós colocamos diante do Senhor as nossas faltas, a nossa omissão, os nossos conflitos também e as nossas necessidades diante do seu altar. Dirige-nos, Senhor, com a tua sabedoria, para que a gente possa fazer a tua vontade na nossa vida, conforme é ensinamento teu na tua escritura. Nós colocamos também diante de ti nossos queridos que estão passando por dificuldades, tanto financeiras como de saúde. O Senhor esteja ao lado deles, que eles possam sentir a tua presença, o teu conforto, e que o Senhor esteja dando a eles também paz. Amém. E a paz que só o Senhor sabe dar. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar a Deus de novo juntos, cantando ao Senhor. Esse hino, eu peço a Gisele, nós vamos cantar 2 vezes, viu, Gisele? Esse hino é um hino curtinho e é bom que a gente o cante 2 vezes. Enquanto cantamos, podemos consagrar em louvor e gratidão a Deus nossos dízimos e as nossas ofertas ao Senhor. Vamos ficar em pé para isso? Nos assentarmos, vamos ver quem está aí ao nosso lado, vamos nos cumprimentar no Senhor. É bom poder cultuar ao lado de irmãos e irmãs
que, como nós, conhecem e servem ao Senhor. Todos são bem-vindos à casa de Deus. De maneira especial, nós saudamos a você que, através da internet, está participando desse culto. Que Deus seja com a sua vida e que as palavras que estão te alcançando aí onde você está sejam palavras usadas por Deus para abençoar você. Seja bem-vindo também. Hoje nós não teremos mensagem para as crianças, então as crianças que estão conosco estão com seus pais. Nós temos um berçário e o áudio do culto é transmitido para o berçário. Então, se alguém quiser ir lá, mas não é preciso ir, se não quiser, pode ficar conosco. As crianças que ficam, às vezes, um pouco impacientes e inquietas, na idade delas, com toda razão, os pais sabem bem o que fazer. Nós vamos orar a Deus em gratidão pelos dízimos e ofertas que foram consagrados. Zé Jorge, você pode vir aqui à frente, querido, e... Diácono Zé Jorge. Por favor, Zé. Santo e eterno Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por mais um dia de vida que nos dás, pelos momentos de culto, quando voltamos as nossas mentes, os nossos corações, para te compreender melhor, buscando na tua palavra o ensino que nos é devido, Senhor. Te agradecemos especialmente pelas ofertas que foram dedicadas a ti, e pedimos que tu estejas orientando aqueles que vão fazer uso e aplicar esse dinheiro para a tua causa aqui na terra. Você como pastor vai nos trazer a mensagem e abençoa-nos em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós temos visto esses últimos 2 domingos, incluindo esse, como o encontro com Deus transforma vidas. Acabamos de ver agora aqui, no início do Evangelho de João, as transformações que iniciaram-se na vida desses homens, André, Simão, Filipe e Natanael. E essas transformações que Deus produz, que Deus efetua na vida das pessoas, são verdadeiras. São transformações que vão ocorrendo à medida que a pessoa vai conhecendo e investindo no seu relacionamento com Deus. E hoje nós vamos ver um homem que retrata o resultado dessa vida com Deus, desse investimento que Deus nos chama a fazer nos caminhos que Ele nos aponta a seguir. Onesíforo. Não é esse slide que está sendo exposto aí para vocês, é outro. Rogério sabe qual é. O título é Onesíforo. Rogério, por favor. Vamos abrir nossas Bíblias na segunda carta de Timóteo. Vamos ver o texto bíblico. A segunda carta de Timóteo foi a última carta que o apóstolo Paulo escreveu. Ele estava preso em uma cadeia na cidade de Roma e ele estava certo de que ele não sairia vivo daquela prisão. E ele estava num momento de grande tristeza, abandono, sentindo-se humanamente frágil, mas ao mesmo tempo confiante. E nesse último documento que ele escreveu, documento inspirado por Deus, que nós temos acesso, que Deus quis que nós conhecêssemos, porque é o recado de Deus para nós, nós encontramos um retrato de um homem que aparece 2 vezes na Bíblia, aqui na segunda carta a Timóteo. Nesses versículos que nós vamos ler, e no final dessa carta, no versículo 19, no capítulo 4. Apesar de ser um retrato curto, é grande, de grande valor.
Vamos ao texto. Segunda Epístola de Timóteo, capítulo 1, a partir do versículo 15. Paulo diz a Timóteo: está ciente de que todos da Ásia me abandonaram. Dentre eles cito Fígelo e Hermógenes. Conceda ao Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Antes, tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitamente até me encontrar. O Senhor lhe conceda naquele dia achar misericórdia da parte do Senhor. E tu sabes melhor do que eu quantos serviços me prestou ele em Éfeso. Onesíforo. O nome dele significa alguém que beneficia o outro. Esse é o significado do nome dele. Alguém que conduz benefícios. E o que nós encontramos aqui nas palavras do apóstolo Paulo, nessa recomendação que ele faz sobre esse irmão nosso do passado, nos ensina como nós também podemos nos tornar condutores de benefícios para o outro. Por isso esse retrato é tão importante. Deus preservou esse retrato para nossa edificação nesse texto. Em primeiro lugar, esse homem beneficiou outras pessoas, e o apóstolo Paulo dá testemunho do benefício que ele recebeu de Onesíforo, reanimando o apóstolo. Conceda ao Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo. Muitas vezes me deu ânimo. Houve momentos na vida do apóstolo Paulo em que ele se sentiu desanimado. As pressões eram tantas, as frustrações também vieram, que ele se sentiu desanimado. Nós pensamos que os servos de Deus são pessoas com superpoderes, mas não são. São pessoas frágeis, como qualquer ser humano normal. São pessoas carentes. E muitas vezes o apóstolo Paulo sentiu necessidade que alguém se aproximasse dele para reanimá-lo, reencorajá-lo. O apóstolo Paulo escreve na sua segunda carta aos Coríntios, no primeiro capítulo daquela carta, de um momento dramático que ele viveu na Ásia, que ele chegou mesmo a desesperar da própria vida. E quando nós lemos Atos capítulo 19, nós compreendemos o apóstolo Paulo, porque lá está o retrato daquela circunstância, que foi tão dura e tão difícil para ele. Todos nós precisamos ser reanimados. Nenhum de nós tem superpoderes. Nós somos pessoas frágeis. E o apóstolo Paulo aqui dá o testemunho de que muitas vezes Onesíforo o reanimou. Muitas vezes. Aproximou-se dele para ouvi-lo,
para abraçá-lo, para falar com Ele. São muitas as maneiras pelas quais nós podemos animar ou reanimar ou encorajar uns aos outros. O Senhor Jesus Cristo, enquanto homem, precisava da companhia dos discípulos dele. Vocês se lembram que depois da Páscoa, Jesus Cristo foi para o jardim do Getsêmani e os discípulos foram com ele, e Jesus Cristo foi orar, e Jesus Cristo pediu que Pedro, Tiago e João fossem com ele orar. E Jesus Cristo os levou para orar mais perto dele, e Jesus Cristo distanciou-se deles alguns passos. E quando Jesus Cristo voltou, os encontrou dormindo. Mas Jesus Cristo queria que eles estivessem acordados orando. O Senhor Jesus Cristo, enquanto homem, precisava da companhia deles, dos seus discípulos. Em Jesus nós podemos dizer que era todo poderoso. Deus nos tem dado a oportunidade de encorajar uns aos outros. Ao mesmo tempo, Deus tem colocado pessoas em nossas vidas para nos encorajar. Por isso a igreja é tão importante. A comunhão do povo de Deus. Porque Deus sabe que nós precisamos da companhia uns dos outros. Do calor uns dos outros. Do abraço uns dos outros. E Paulo louva a Deus, porque Deus colocou na vida dele muitas vezes esse homem, que foi instrumento vivo nas mãos de Deus para abençoar o servo de Deus. Que coisa maravilhosa e que oportunidade rica Deus nos dá de viver e desenvolver esse dom de poder servir a Deus servindo os irmãos, servindo o nosso próximo. Então, Onesíforo beneficiou a vida do apóstolo Paulo reanimando. Mas há uma outra característica que nos é apresentada aqui. Onesíforo abençoou a vida de Paulo, perseverando naquela amizade. E o apóstolo Paulo diz que Onesíforo nunca se envergonhou das minhas algemas. Antes, tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitamente até me encontrar. Aquela viagem de Éfeso a Roma que Onesíforo fez era uma viagem cara. A pessoa precisa ter um motivo concreto para fazer uma viagem daquela naqueles dias, não era passeio. Aquela viagem foi uma viagem dispendiosa. Roma era uma cidade grande, a maior de todas as cidades daquela época no mundo. Chegar naquela cidade sem o endereço certo significava que você tinha que procurar, andar pela cidade até encontrar, que foi exatamente isso que Paulo disse que Onesíforo fez. Ele procurou até encontrar. Ele perseverou. Hoje, nós facilmente podemos conversar com uma pessoa, fazer amizade com uma pessoa, até o momento que aquela pessoa desenquadre da nossa visão, até o momento que aquela pessoa nos frustre por alguma atitude, e aí nós temos a desculpa para desistir.
Você no seu cantinho e eu no meu. Essa é uma atitude comum, é um lugar comum. Aqui, quando Paulo está escrevendo essa segunda carta a Timóteo, Paulo fala de muitas pessoas que o abandonaram. No versículo 15, ele citou 2 nomes. Lá no capítulo 4, ele vai citar outras pessoas. Muitas pessoas sentiam-se envergonhadas de serem conectadas ao apóstolo Paulo, agora que ele estava preso. Mas não Onesíforo, ele sabia quem era Paulo, sabia as razões pelas quais ele estava preso, por causa do Evangelho de Jesus Cristo. Então ele estava disposto a pagar o preço de ser visto na companhia de Paulo, de ser tido como companheiro de Paulo, de ser um verdadeiro amigo de Paulo. Então ele nos ensina a perseverar. Onde tantas coisas são descartáveis, onde tantas pessoas são descartáveis hoje, Onesíforo nos ensina a viver os valores de Deus que consideram o outro importante. Consideram o outro como único, criado à imagem e semelhança de Deus. Perseverança. Mesmo que sejamos tentados a abandonar, mesmo que fiquemos tristes por alguma atitude, mesmo que a sociedade nos pressione a ir em outra direção, nós, pela graça e pelo amor de Deus em nós, procuramos e perseveramos em apoiar os servos de Deus. Há uma terceira característica que Paulo coloca aqui para nossa edificação quando faz o retrato de Onesíforo. Ele investiu, abençoou a vida de Paulo investindo nele. E tu sabes, melhor do que eu, Paulo diz a Timóteo, quantos serviços me prestou ele em Éfeso. A vida em Éfeso para o apóstolo Paulo, Timóteo e os que estavam com ele, aqueles 2 anos e 3 meses que eles viveram naquela cidade, foi um tempo maravilhoso, mas ao mesmo tempo muito difícil. Eles pregaram o Evangelho e o Evangelho transformou vidas. Jesus Cristo transformou pessoas em Éfeso. Transformou tantas pessoas. Em Éfeso havia uma das grandes maravilhas do mundo antigo, que era um templo erigido à deusa Ártemis, também conhecida como Diana dos Efésios. Mas o Evangelho de Jesus Cristo foi transformando vidas ao ponto de que o negócio que circundava aquele templo, a deusa Diana, foi falindo. E as pessoas que viviam daquele negócio se revoltaram e quiseram matar o apóstolo Paulo. E ele sofreu muito por aquilo. Mas nesses 2 anos e 3 meses, muitas foram as vezes que Onesíforo prestou serviços a Paulo. Nós não sabemos exatamente quais foram esses serviços, mas eles foram importantes.
E esses serviços cooperaram para que durante aquele período o Evangelho fosse propagado em Éfeso. Talvez Onesíforo tenha aberto a casa dele para Paulo ficar hospedado lá, talvez. Talvez Onesíforo tenha estendido a mesa para receber o apóstolo Paulo e os seus companheiros missionários para as refeições. Talvez o apóstolo Paulo tivesse alguma necessidade financeira e Onesíforo foi lá e cobriu aquela necessidade. Muitas coisas Onesíforo deve ter feito por Paulo. Acolhê-lo em casa para uma conversa, socorrer pessoas que talvez o apóstolo Paulo tivesse indicado. O fato é que esse homem, muitas vezes, prestou serviços ao servo de Deus. E era um homem com quem Paulo contava. Era um homem em quem o apóstolo Paulo confiava. O Evangelho faz isso. Jesus Cristo, quando chega na vida de uma pessoa, muda os valores dessa pessoa. E vai mudando. A pessoa desiste de viver para se satisfazer apenas e passa a considerar o outro também importante. Quando Jesus Cristo chega na vida de uma pessoa, isso acontece. Nós desistimos de viver apenas para satisfazer nossos pensamentos e nossas vontades e passamos para uma nova dimensão, para uma nova situação de vida. E prestamos, então, agora a nossa vida para servir. Servir a Deus, servindo os servos de Deus, servindo a causa de Deus, o Evangelho de Deus. Não é difícil você encontrar alguém que diz crer em Deus, mas a vida dessa pessoa está centrada nela, no que ela pensa, no que ela quer. E enquanto Deus apoiar isso, aprovar isso segundo a mente dela e favorecê-la nesse caminho, ela está tranquila. Mas a partir do momento que ela percebe que nem tudo que ela pensa, nem tudo que ela quer está em acordo com os valores de Deus, aí começam os conflitos. E aí o crente verdadeiro aparece. Porque o crente verdadeiro se sujeita a Deus e à vontade de Deus. O crente verdadeiro não é aquele que inventa um Deus para si, é aquele que reconhece quem Deus é e orienta a sua vida pela vontade desse Deus. Há muitas pessoas tentando impor diante de Deus a sua verdade. O ser humano não tem verdade em si. O ser humano está tão desesperadamente perdido que a sua verdade é uma mentira. A verdade precisa ser reconhecida. A verdade vem de fora de nós. Por isso a Bíblia diz: Deus é a verdade. Jesus Cristo é a verdade. E quando nós reconhecemos isso, uma nova realidade se coloca. E Onesíforo experimentou isso. E diante dessa nova realidade, novas oportunidades. Colocando-se inteiramente à disposição de Deus.
usando sua vida para oferecer em nome de Deus encorajamento e reanimar seu amigo, seu irmão, colocando-se perseverantemente diante da vontade de Deus, investindo segundo o querer de Deus. Como eu disse na introdução dessa mensagem, o apóstolo Paulo fala rapidamente sobre Onesíforo, mas ainda assim é um grande retrato, grandíssimo. E Deus nos dá a oportunidade de conhecer esse irmão, cujo Evangelho de Jesus Cristo transformou. E o seu exemplo nos ensina em como viver a nossa vida. Não apenas para nos satisfazer, mas para beneficiar outros, em nome de Deus. Que o Senhor nos conceda a graça de compreender isso e de compartilhar isso em nosso viver. Deixa o Salvador te ajudar. Vamos louvar a Deus juntos, vamos ficar de pé, vamos unir nossas vozes e cantar juntos esse hino proposto.
Para, Senhor, dar-nos essa bênção, de deixar o Senhor conduzir a nossa vida por inteiro. Mas que precisamos tanto de Ti, mas ao mesmo tempo somos, às vezes, tão rebeldes, tão duros. Ó Deus, quebranta os nossos corações e renova as nossas mentes, para nos fazer compreender melhor quem Tu és, o Teu amor por nós, a Tua vontade perfeita, santa, boa e agradável. E dá-nos, ó Deus, a alegria de revermos a nossa vida de acordo com ela, com essa vontade. E dá-nos a coragem de viver pela fé, de crer, de obedecer ao Senhor. Aprendemos tanto, ó Deus, com esse nosso irmão, que tanto abençoou a vida de Paulo, que tanto nos abençoa com os seus escritos benditos e inspirados. Ó Deus, ajuda-nos a nós mesmos a sermos instrumentos do Senhor para abençoar vidas, para investir no Evangelho, nos representantes do Evangelho, nos crentes, nos que são chamados para viver pela fé, nossos irmãos. Ajuda-nos a perseverar, ó Deus, nisso, a não desistir quando formos frustrados, mas a ajudar uns aos outros a levantar do chão das frustrações, que nossas mãos se estendam para socorrer. Ajuda-nos, ó Deus, a fazer de nossas vidas veículos da Tua graça. Essa é a nossa oração no nome do Senhor Jesus. Irmãos e irmãs, que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai e que a comunhão do Espírito Santo repousem e assim permaneçam sobre cada um de vós e sobre toda a igreja de Deus espalhada o mundo afora. Para todos sempre. Amém. Gostaríamos de saber se há alguém que está nos visitando hoje à noite. E se houver, eu pudesse colocar de pé um instante, por favor. Gostaríamos de destacar a sua presença. Acredito que não. No nosso boletim você encontra as notas que dizem respeito ao que Deus está fazendo aqui entre nós. Nós vamos iniciar no dia 17 de fevereiro um curso de preparação para a evangelização. E pedimos a sua oração sobre isso e pedimos que você considere vir e participar desse curso a partir do dia 17 de fevereiro. Veja o boletim como um todo, mas especialmente destacamos isso. Os adolescentes e os jovens e algumas famílias da igreja estão em acampamentos e têm tido tempos benditos aonde estão. Que Deus continue a abençoar essas vidas. Eu peço que você leve com você 3 nomes para suas orações: Jorge,
Jarci e Timóteo. Eles são missionários da Igreja Presbiteriana do Brasil no Líbano. Jorge e Jarci, marido e mulher, Timóteo, filho. Eles sofreram um grave acidente semana passada, estão numa situação difícil lá no Líbano. Vamos lembrar desses nomes nas nossas orações durante essa semana.